vamos dar início à resolução de alguns exemplos aí da seção 5 da nossa apostila. Nessa seção nós vamos estar estudando a questão das forças internas, nós vamos estar aprendendo a utilizar o método das seções para determinar forças internas em parte dos membros. E a partir desse procedimento nós vamos estar generalizando ele para formular equações que nos auxiliem a determinar aí, esforços de cisalhamento e momentos internos ao longo do membro. Tudo bem? Para dar início então a essa questão do estudo das forças internas, pessoal, nós vamos aqui ver hoje, inicialmente, a questão do conceito de cargas distribuídas. Nós tínhamos estudado até então, quando nós fizemos a avaliação dos corpos rígidos ali, nós sempre utilizamos nos diferentes problemas que nós solucionamos aí, forças que eram concentradas, elas eram pontuais sobre as estruturas. Então, pessoal, quando nós falamos de carga distribuída, essa carga ela é um carregamento que vai ser aplicado, ao longo da superfície de um corpo. Esse carregamento ele pode ser uma distribuição linear, quando nós temos uma força disposta ao longo de uma linha vertical, como a gente pode até ver, o exemplo que nós temos aqui. Essa força, ela é uma força aí ao longo da nossa viga, uma força vertical, ela é dada aqui em newtons por metro, ou seja, ela está sendo dada em unidade de comprimento. Nós podemos ter também, pessoal, uma distribuição que ela é por área, uma distribuição de área, onde a gente pode agora aqui dar como exemplo aí, só para a gente ilustrar aqui, quando eu tenho aí imagine a parede de um tanque e eu tenho, por exemplo, a pressão que a água está exercendo nessa parede. Então note que no caso nós temos o que? Essa pressão ela é dada em newtons por metro quadrado. Então, no caso nós temos uma distribuição aí por área, onde a gente fala em newtons por metro quadrado. E também nós podemos ter aí uma distribuição que é volumétrica, ou seja, ao longo de todo o volume de um corpo, onde nós temos principalmente o efeito aí da força gravitacional atuando sobre esse corpo. Tudo bem? Então, pessoal, nesse exemplo 5.1, verifique o que ele pede para nós aí. Ele fala o seguinte: determine as reações de apoio da viga para a carga dada. Então, pessoal, nós temos aqui, se a gente for verificar nessa minha viga, vamos representar aqui, eu vou ter uma reação a X, correto? E eu vou ter uma reação a Y, aqui no meu apoio em A. Note que esse apoio ele impede tanto que a minha viga ela translade na direção horizontal quanto na vertical. Então nós temos as reações aí que impedem essa movimentação a X e a Y. Como sempre, pessoal, nada de novo aqui, eu estou arbitrando os sentidos, como a gente vem fazendo aí tanto na parte dos estudos corpos rígidos, como quando a gente fez também o estudo aí na parte das treliças. Aqui no nosso ponto B da nossa viga, nós temos aí um rolete, correto? Então o rolete a gente viu que ele sempre vai gerar uma reação, uma força que impede a movimentação na direção que é perpendicular com a sua superfície de contato. Então nesse caso, nós temos uma reação BY. Então, pessoal, note que se nós formos levar o carregamento distribuído de 2.960 newtons por metro, torna-se o quê? Meio complexo nós estarmos aí aplicando as equações de equilíbrio. O que nós podemos fazer? Nós podemos reduzir esse carregamento distribuído aqui, só destacar ele ali. Nós temos aí de 2.960 newtons por metro. Nós podemos transformar esse carregamento distribuído em uma força concentrada, uma força resultante concentrada. Como é que nós podemos estar fazendo isso? Nós podemos fazer, pessoal, isso daí calculando que a área abaixo aqui da curva do meu carregamento distribuído. Nesse caso aqui, pessoal, se a gente for parar para analisar, a gente pode verificar o quê? Eu falei que nós vamos estar calculando o quê? Essa força resultante, ela é igual ao quê? A área que eu tenho aí abaixo dessa minha curva do carregamento distribuído.
Se a gente for parar e analisar aqui esse carregamento distribuído para esse exemplo 5.1 nosso, notem aí, pessoal, o que ocorre? Nós temos duas figuras geométricas básicas aqui. Nós temos aí eu tenho um retângulo aqui, ó, só destacar ele aqui. Nós temos um retângulo aqui, correto, pessoal? Teríamos um retângulo e teríamos também um triângulo. Então, nós podemos calcular o que? Essa área do meu retângulo e essa área do meu triângulo. Nesse caso aí, né, pessoal, nós vamos usar áreas compostas. A gente divide aí essas duas figuras geométricas e calcula as áreas, substituindo depois. Então, esse carregamento que era distribuído, nós passamos ele agora para uma força concentrada através do cálculo então da área dessas duas figuras geométricas que eu falei que nós temos aí, tanto o triângulo quanto o retângulo, que foi o que eu representei aqui. Vamos ter então um retângulo, só apagar aqui agora. Temos aí o retângulo, né, pessoal? Temos um triângulo que eu posso substituir aqui, como eu representei aqui, ó, por meio dessa minha força F1. Já vou explicar qual é o ponto que nós devemos, a posição que deve ser substituída. E nós temos também o triângulo, né, pessoal? Então, temos aqui, sem observar, as duas figuras geométricas, o nosso triângulo e um retângulo. Beleza? Então, ó, nós podemos calcular que a área do nosso retângulo, a base vezes a altura. Nesse caso, né, pessoal, a altura aqui, ó, nós temos aí aqui, ó, o eixo aqui, vou chamar de W. Nesse caso aí é a carga por unidade de comprimento, correto? Então, olha só, no caso dessa altura a gente vai fazer o quê? Vai considerar a minha carga que eu tenho por unidade de comprimento aqui. E eu posso calcular também a área o quê? Do meu triângulo, que ela vai ser o quê? 1/2 da base vezes a altura. Beleza, então nós já conseguimos saber quais são as intensidades das forças. Nesse caso aqui eu não vou fazer uma única força resultante, né, pessoal? Eu vou estar aqui aplicando uma força aqui, como eu representei, essa F1, e a outra força aqui, F2. Beleza? Então vou calcular aí a área abaixo do nosso carregamento distribuído, o triângulo e para o retângulo, e vou obter a força F1 e a força F2. E aonde eu vou estar substituindo isso daí, Otávio? Pessoal, notem aqui, ó, que tanto na figura do meu retângulo quanto do meu triângulo, nós temos esse ponto aqui, ó, C, que nós chamamos aí de centroide. O centroide, né, ele nada mais é o que? Ele é um ponto hipotético onde existe a concentração de toda a massa de um sistema físico. Então, se a gente fosse imaginar isso aqui, né, pessoal, esse centroide nada mais é do que esse ponto aqui. Nós vamos estar substituindo, por exemplo, eu tenho a força-peso, só ilustrar aqui. Só ilustrar só um minutinho, pessoal. Imagina o que é o centroide. Por exemplo, para o retângulo aqui, pessoal. Retângulo ou quadrado, por exemplo, a gente também leva em consideração isso daqui. Olha só, em relação à altura, eu vou ser o quê? Aqui em relação a y, olha, eu substituo o quê? A altura dividido por 2. Beleza? Em relação a x aqui, né? Eu pego o quê? Base dividido por 2. Nosso x barra. A posição aqui, x barra e y barra. Então, no caso, se a gente fosse parar para analisar, estaria o quê? Vamos considerar a força-peso dessa minha caixa aqui. Eu estaria substituindo o quê? No centro exato. Então, esse seria o quê? O meu centroide. Então, a gente sempre substitui aqui nessas figuras geométricas que são básicas, né? Triângulo, retângulo, nesse ponto aqui, conforme é dado aqui por meio da tabulação mesmo, tá, pessoal? Isso aqui
eu vou deixar aí na nossa apostila, nós vamos ter algumas figuras, né? O triângulo, o retângulo, como estão aqui, o trapézio, até mesmo como é uma parábola, às vezes nós conseguimos o quê? Trabalhar por meio dessa tabulação, ou seja, são figuras que já estão em tabelas para nós, ok? Mas pode existir situações, né, pessoal, que não é possível nem calcular aqui a área dessa maneira, né, por não ser uma figura geométrica básica aí, assim como também o centroide dele também não é dado assim por meio de figuras, nós temos que calcular. Eu vou depois trazer um exemplo desse aí para nós estarmos vendo como é que é feito, tudo bem? Como nós temos aqui, só para ilustrar, uma figura aqui que ela não é uma figura básica, um triângulo, um retângulo, por exemplo, tem a variação, só representar um pouco melhor aqui. Digamos que eu tenho um carregamento aqui assim. Então, o que? Eu tenho que, na realidade, para me calcular a área, eu vou ter que estar fazendo o quê? Eu vou ter que estar integrando isso daí. Para me calcular essa área abaixo da curva do meu carregamento distribuído. Tudo bem, pessoal? Mas aqui na nossa disciplina de Mecânica 1, nós vamos trabalhar mais com essas figuras aí básicas. Triângulo, retângulo, trapézio. Tudo bem? Que é o que a gente se depara às vezes, muitas vezes, né, no dia a dia da engenharia. Por exemplo. O que a gente pode levar em consideração o carregamento distribuído, por exemplo, sobre essa minha viga aqui? Isso aí, por exemplo, pode ser uma parede. Então, muitas vezes tem o quê? Paredes em formas retangulares, quadradas. Então, acabam-se, na maioria das vezes, caindo aí nessas figuras geométricas básicas. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos, então, a nossa preocupação maior, como a carga só varia em relação aqui a x. Deixa eu pegar aqui. Nós precisamos saber onde é que ela intercepta a viga aqui em relação a x. Então, nesse caso, a gente vai se preocupar mais sempre aqui o quê? Com o meu x barra, para esse caso. O meu triângulo, eu sempre vou substituir também aqui em x barra o quê? A 1/3 da base. Então, sempre substituo a 1/3 da base aqui a minha carga concentrada depois que eu calculo a área. Beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso daí? O retângulo. O meu retângulo, então, a força 1 vai ser igual o quê? A minha altura, no caso que eu representei aqui, ó, que ela é o quê? Ela é o carregamento aqui, por unidade de comprimento, 2.960 Nm. Eu só converti aqui, tá, pessoal? Para ficar mais fácil ali para quilonewtons. 2,96 quilonewtons por metro. Tudo bem? Substituir aqui, ó, 2,96 kN por metro, vezes a base do meu retângulo. Então, nós temos o quê? 1,8 mais 2,7. Então, 4,5 metros. Cortamos aqui metro com metro. Nós vamos obter que a força 1 ela é 13,32 kN. Beleza? Deixa eu só apagar ali. Agora vamos calcular aí também a força, então, por meio do cálculo da área do nosso triângulo, pessoal. Então, para o triângulo, nós temos aí que a força 2, que eu chamei ali, ela vai ser o quê? A base, 1,8, vezes a altura, no caso aqui que a gente vai falar o quê? Que é o carregamento distribuído. Aí nós temos, né, a carga por unidade de comprimento de 2.960 Nm, ou 2,96 kN por metro, beleza? Dividido por 2. Eu só multipliquei aqui, tá, pessoal, em relação à forma, por 1 mesmo, que daria a mesma coisa, e dividi aqui. Já passei dividindo por 2 direto, para não ter que botar 1 na frente aqui. Então nós temos aí o quê? Que a força F2 é igual a 2,64 kN. Então, olha só, como eu falei, eu vou substituir aqui no centroide das minhas figuras geométricas. Eu substituí aqui, então, ó, no centroide do retângulo e substituí aqui, ó, no centroide do meu triângulo. Eu poderia colocar aqui em cima, tá, pessoal? Vim, por exemplo, colocar essa força em cima do ponto aqui do centroide. Mas eu prefiro botar ela apoiada em cima da viga. Por quê? É aquela questão do princípio da transmissibilidade. Se a minha força ela tem a mesma direção e sentido aqui, se eu movimentar ela em relação à linha de ação dela, aqui não vai o quê? Ocorrer nada.
Então, olha só, então nós já obtivemos aí, pessoal, as duas forças que atuam aqui. Nós transformamos, então, o carregamento distribuído em duas forças concentradas aí, tudo bem? Agora o que? Já ficou mais simples para nós estarmos aí determinando as reações nos apoios A e B. Então, nós temos aí que a força F1 foi de 13,32 kN. E nós temos a força F1, de 13,32 kN e F2, 2,64 kN. Então, beleza, o que nós vamos fazer agora? Vamos aí, né? Trouxe aqui para um diagrama de corpo livre, já com, então, quando eu converti aí certinho, né? Então, aqui novamente, as nossas forças concentradas, que nós obtivemos aí pelo cálculo da área do retângulo, a força concentrada, que nós obtivemos aí por meio do cálculo da área do triângulo, substituímos elas aqui, né? Observe, né? Eu tinha 1,8, ou seja, 1/3 então aqui na base, ou seja, 0,6. Eu substituí aqui para o meu triângulo e substituí de 4,5, ou seja, no centro exato aqui em relação ao meu comprimento x, beleza? No ponto exato aqui, ó, 2,25. Tudo bem, pessoal? Então, note que agora é só nós aplicarmos mesmo as equações de equilíbrio aí que nós temos, que nós vamos estar obtendo aí tanto as reações em A, quanto as reações que nós temos ali no ponto B, beleza? Então, as equações de equilíbrio. Vamos iniciar, né, como a gente sempre fazia ali mesmo, né, pessoal, anteriormente. Vamos iniciar aqui por meio de um somatório de momentos em relação ao ponto A, que é o ponto onde nós temos a maior quantidade de variáveis, que no caso são incógnitas, né? Nós não sabemos os valores nem de AX nem AY. Então nós temos aí, né, pessoal, a força F1, 13,32 kN, vezes a distância, né? Qual a distância aqui, ó? Nós temos a linha de ação dessa força passando, o nosso ponto do momento é o ponto A aqui, então a distância vai ser o quê? Vai ser 2,25 menos 1,8, que no caso nós temos 0,45 metros. Negativo porque F1 ela gera uma rotação em torno do ponto A, sentido horário. Depois nós temos agora aqui a força F2, tudo bem? Que nós também obtivemos ela aí, lá por meio, transformamos uma carga distribuída para uma força concentrada. Beleza, pessoal? Vezes a distância. Qual a distância aqui dessa minha força F2 do ponto A? 2,7 metros mais esse pedacinho aqui de 0,6, que vai resultar então 3,3 metros. Então nós temos menos 2,64 kN vezes 3,3 metros. Tudo bem? Por fim, nós temos a reação BY. Então, notem aqui, né, pessoal, que BY ela provoca uma rotação aí anti-horária, então por isso aqui nós consideramos um momento positivo, vezes qual é a distância aqui então, de BY até o ponto A? 2,7 mais 1,8, nós temos aí 4,5 metros. Não temos mais nenhuma força agora atuando sobre a nossa estrutura, sobre a nossa viga, na realidade, né? Ou seja, igual a zero. Resolvendo isso daí, né, pessoal? BY vai ser igual a 14,706 kN vezes metro, dividido por 4,5 metros. Cortamos aqui, né, metro com metro. Vamos obter que BY é igual a 3,26 kN. Eu só representei ali, aqui, né, ou seja, direção vertical, sentido para cima. Como deu positivo, arbitramos corretamente aqui a nossa reação BY. O que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar um somatório de força X. Nós podemos notar aí, né, pessoal, que não temos nem outra força atuando em relação à minha reação AX. Então, nós sabemos aí que nesse caso AX é igual a zero. E por fim, vamos aplicar um somatório de forças em Y igual a zero, considerando que todas as forças na direção vertical, sentido para cima, são positivas. Beleza? Deixa eu só tirar aquilo que parece que ficou mais ou menos. Então vamos aplicar e vamos determinar agora a nossa reação a y, que é o último valor que falta ser determinado. Então quais valores nós temos aí? Temos, olha, a minha reação a y mais by, correto? Menos a força F1, porque está na direção vertical, sentido para baixo,
13,32 kN, menos a minha força F2, 2,64 kN, também porque está na direção vertical, com sentido para baixo. A Y, substituir já aqui, né, pessoal? 3,6 foi o valor que nós determinamos anteriormente ali em cima, né, para BY. Então, AY mais 3,26 kN, menos 13,32 kN, menos 2,64 kN, igual a zero, porque nós não temos mais nem outra força que atuando na nossa direção vertical, apenas as forças mesmo aí das duas cargas que nós transformamos, de distribuída para concentrada, e a reação, e as duas reações, AY e BY. Resolvendo aí, né, pessoal, temos que a Y é igual a 12,7 kN, representei aqui também, né, como deu positivo, quer dizer que a nossa reação ela também atua na direção vertical com sentido para cima. Ou seja, se nós somarmos aí, né, nós vamos ver que as nossas forças aí, F1 e F2, se anulam com as duas reações AY e BY. Tudo bem? Então esse é o exemplo 5.1, pessoal. Essa questão, então, nós vimos aí da carga distribuída, né, transformar uma carga distribuída com uma força concentrada, onde o que? O grande segredo, se for uma figura geométrica básica, é nós o que? Calcularmos a área dessa figura, correto? E substituir essa força dentro dessa figura geométrica, né, o valor da área que foi calculado, no centroide da nossa figura. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até então, o nosso próximo exemplo.